E aí, pessoal, tudo bem? Ahn, Esse vídeo vai ser dificílimo de fazer e ainda bem que a minha câmera ela não está me capturando ainda. Eu formatei o PC, esse programa que eu instalei aqui, ele está com um bugzinho, ele não está reconhecendo minha câmera. É por isso que eu ando meio escondido aí, mas eu acho que até prefiro que seja desse jeito. Eu estou acostumado a vocês me escutarem e não me olharem, então, enfim, pouco importa. E muito provavelmente nesse vídeo eu vou chorar e eu meio que não vou ficar editando, não vou ficar cortando. Se eu tiver que parar de falar por algum tempo, eu meio que vou deixar correr, não vou ficar tesourando nenhum pedaço. Mas eu acho que essa é uma conversa bastante importante, porque eu sinto que assim, muitos de vocês ficam porque acabam gostando de alguma forma de mim ou do canal. Sabe que assim, um dos depoimentos mais recorrentes que eu recebo é assim, cara, eu adoro o seu canal e eu discordo de quase tudo que você fala, mas o que você fala me ajuda a pensar. Significa que eu estou vencendo na vida, né? Significa que as nossas diferenças estão nos levando a debates, a conversas, mesmo que não seja um debate real, pelo menos você está conversando comigo aí na sua cabeça e você está chegando a uma conclusão e a conversa, ela não pode ser simplesmente uma exposição de certezas, onde nenhum dos dois lados muda. E vocês podem ter certeza que, mesmo que eu não responda o comentário de vocês, eu leio. E quando eu leio, eu aprendo. E por mais que eu discorde de vocês, eu faço um tremendo esforço para entender a maneira de vocês de pensar. E isso me faz muito bem. Esse é um presente que eu recebo de volta pelo tempo que eu dedico à geração de conteúdo aqui no canal. E é um presente muito satisfatório, é uma das coisas mais preciosas que eu... É que assim, eu tenho tanta coisa boa na minha vida, a Lari, a Lana, a estabilidade da minha irmã, eu tenho tanta coisa fantástica, cada um dos meus alunos, que é muito difícil eu ficar falando qual é a coisa que mais me dá alegria na vida. Mas, assim, entre as coisas que mais me dão alegria na vida, vocês podem ter certeza que está aquilo que eu tiro aquilo que eu tiro desse canal. A energia de vocês, os depoimentos sinceros que vocês me deixam, mesmo quando a gente não concorda. Eu percebo um respeito e um carinho enorme por parte de alguns de vocês que sempre participam aqui, e vocês podem ter certeza que, mesmo sentindo que eu nunca respondo, vocês já fazem parte da minha vida, muito mais do que vocês imaginam. Vocês percebem que o meu canal ele tem uma pegada muito antinegacionista e ele tem uma pegada muito vamos identificar golpes de charlatões para que a gente não caia nisso. Meu canal ele tem muito de não caia na besteira de acreditar em determinados contos que vão te deixar milionário. Eu me identifico muito com a Bibi Bailas, por exemplo. Ela é física, eu vou deixar até o canal dela recomendado aqui, e ela dedica grande parte da geração de conteúdo dela a proteger as pessoas de serem exploradas pela especulação, né, pelo uso de má fé de física quântica, de mística nisso. Não porque a gente não queira dar esperança para as pessoas, mas porque a gente sabe que muita gente é extorquida e muita gente sofre com essa negação. E agora a gente está numa pandemia e assim, parece a coisa mais cruel do mundo. Eu sei que eu não sou o umbigo do universo, eu sei que o mundo não gira em torno de mim, mas é uma tremenda de uma ironia sem tamanho, que nessa pandemia eu tenha que enfrentar uma das coisas que mais me faz sofrer, que é ver pessoas tentando a todo custo estender a sua fase de negação até um ponto em que não tem mais volta. Eu fico muito triste quando vocês me dão como depoimentos do tipo, você está puxando muito pro lado político, você está militando, e eu não me vejo como alguém que milita, eu me vejo como alguém que reage diante das circunstâncias com as quais eu me deparo. A minha perspectiva a respeito das elites do Brasil, que controlam os veículos de comunicação e que alternam poder para uma suposta democracia, mas que só os beneficia, me leva a um certo ceticismo na hora das eleições, porque eu acho que tudo vai dar na mesma, só está mudando as skins. Você quer colocar uma pessoa boa no governo? Coloca a Marina Silva, boa de coração, por mais que você não acredite em mim ou você discorde da minha opinião, mas eu acho aquela mulher sensacional. E além de sensacional, ela é inteligente, ela é competente, ela é esforçada.
ela é abnegada. Mas então por que você não quer ela para presidente? Porque ela não vai conseguir fazer nada. Não adianta você pegar a Marina Silva e jogar ela num congresso que tem a bancada da bala, que tem a bancada da Bíblia, que tem o PCC tá lá. Não adianta você jogar a Marina Silva no meio do agrobusiness ali, que é representado no congresso. Ela não vai conseguir lutar pelo povo. E não só ela, mas ninguém vai conseguir. E eu acho que essa nossa esperança de o próximo candidato vai ser do povo, ele vai conseguir fazer muito por nós. Isso é uma ilusão sem tamanho, e eu nem perco meu tempo falando de política. Eu tento atrair a atenção de vocês para outros caminhos que possibilitam a geração de riqueza, mas isso não vem à tona. Então, eu não estaria pegando no pé do Bolsonaro se assim as coisas elas quisessem dizer em relação ao lucro dos bancos, dos agricultores, dos pastores evangélicos. Eu não tenho fôlego para isso, mas o que está acontecendo é que as medidas que estão sendo adotadas por ele para satisfazer esses grupos estão matando as pessoas com um negacionismo burro. De onde veio tudo isso? A minha irmã é esquizofrênica. E desde muito pequena ela já era meio esquisitinha, ela era retraída, ela tinha amigos imaginários, e eu também tive muitos amigos imaginários. Durante muito tempo eu tive muito medo, inclusive eu suprimi a minha vibe de escritor por medo, porque assim, eu viajava demais no meu próprio mundo, eu tinha amigos imaginários que também não iam embora, e eu tinha uma imaginação tão fértil que às vezes eu me perdia na realidade que eu criava, porque a realidade que eu criava era mais interessante do que pessoas. É muito engraçado, porque os genes que a minha irmã tem, eu também tenho. Por sorte, eu não surtei, eu poderia ter surtado, eu poderia ser esquizofrênico assim como ela. Ela surtou e eu não. Eu fui suprimindo cada vez mais a minha criatividade e me apegando cada vez mais a pessoas e a querer conversar com elas, entendê-las, e comecei a me fascinar cada vez mais por coisas, por diferentes tipos de conhecimento, de diferentes áreas. Eu até falo na apresentação do meu canal que está super velho, que está super ultrapassado, porque eu já não sou mais aquele menino de 2 anos atrás, 3 anos atrás. 3 anos atrás eu era um menininho e agora eu sou um senhor de idade, olha só. Eu tô falando assim, não de aparência física, isso também, mas assim, em espírito, eu tô falando em espírito. Eu envelheci absurdamente nos últimos 5 anos. Agora veja, o que eu estava dizendo aqui, assim, eu me interesso por tanta coisa que eu acabo não me aprofundando em nada. Então eu pego livros e mergulho neles, depois eu simplesmente largo e sigo a vida. E aí quem tem interesse em muita coisa acaba não sendo bom em coisa nenhuma. E é por isso que eu não tenho profundidade como economista, eu não tenho profundidade como nada na vida. Quiçá inglês, mas nem isso. Bom, enquanto eu me alimentava de livros e mais livros porque eu queria não brincar com o meu universo de amigos imaginários, a minha irmã se perdia cada vez mais no mundo dela com eles. E eu lembro que na minha pré-adolescência eu era um mentiroso compulsivo. Um mentiroso compulsivo no sentido de criar realidades, e não é que eu mentia porque eu queria enganar o outro, eu mentia porque de alguma forma eu não conseguia separar o limite entre as coisas que eu imaginava e que eu lia e as coisas que de fato aconteciam, e isso gerava umas mentiras bizarras, porque é engraçado, eu estou voltando muito no tempo e revivendo tudo isso, e está abrindo umas feridas. Mas eu lia determinados livros, e desses livros eu extraía determinadas vivências, dessas vivências eu fazia algumas alterações, e nessas alterações, e essas alterações eu vivenciava como se elas fossem realidade. E às vezes eu conversava com pessoas como se eu tivesse tido um determinado passado que na verdade não havia tido, mas pela experiência dos livros é como se eu tivesse tido. Tá vendo que assim, até determinada idade, e aí quando eu fui chegando com uns 14, 15 anos, eu comecei a meio que voltar para a linha da sanidade. Até essa época eu simplesmente tive tudo que eu acho que eu precisaria ter para desenvolver problemas muito similares da minha irmã. Nunca conversei abertamente com um psiquiatra sobre isso, e talvez um dia até faça, e talvez o que eu estou falando não faça o menor sentido para eles. Enfim, são experiências pessoais minhas.
Mas aí a minha irmã surtou. Até a minha adolescência, eu tinha uma profunda admiração pela história do meu pai. E o meu pai, ele era um grande herói na minha vida e na minha existência. E eu acho que muitos de vocês vão até querer citar Freud né, e o começo do interesse dele pela psicanálise. Mas, assim, meu pai era um cara muito foda, porque ele tinha 10 anos na época que caiu a bomba lá de Hiroshima e de Nagasaki. Ele viu Tóquio completamente destruída. Ele ficou sabendo do pai dele preso em campos de concentração na Rússia. Ele começou a se virar muito cedo para conseguir ajudar na reconstrução e ajudar a mãe dele a cuidar dos 3 irmãos mais novos que ele tinha. Então, na época que caiu a bomba de Hiroshima, meu pai ele tinha 10 anos, mas os irmãos dele tinham 6, 4, 3. Né? Então, imagina o quão foda foi para ele. E quando ele fez 18 anos, o Japão ele ainda não tinha se recuperado e não tinha comida suficiente para as pessoas lá. O negócio estava realmente muito, muito difícil. E o que ele fez? Ele veio para o Brasil de navio e trouxe o irmão dele mais novo. Olha que coisa. Meu pai chegou aqui com 18 anos e ele não sabia falar português, ele não sabia da culinária daqui, ele não sabia de absolutamente nada. A única coisa que ele sabia é que ele queria fazer medicina. E ele estudou, e ele fez cursinho, ele trabalhou na cooperativa de Cotia, ele passou numa federal e foi estudar numa federal. Meu pai, ele se formou e aí, como ele não tinha condições de abrir um hospital numa cidade grande como São Paulo, para onde que ele foi? Ele foi para Itapecerica, Taboão da Serra, num lugar que não tinha nada, só tinha mato, mas que precisava de saúde. E ali ele começou o hospital que hoje é o Family, ali de Taboão da Serra, e que originalmente não era naquele lugar, e uma clínica geriátrica em São Bernardo do Campo, que foi a cidade onde eu cresci. Eu perdi a minha mãe muito cedo. Minha mãe morreu de câncer quando era um bebezinho do tamanho da Lana. A Lana hoje tem a idade que eu tinha quando a minha mãe faleceu. Eu tinha 1 ano e meio. E meu pai ele teve que dar conta de 2 clínicas, de 2 filhos. Ele se casou novamente, encontrou muita conveniência e amor no novo relacionamento dele. E ainda assim ele teve uma vida muito próspera e ainda conseguiu se dedicar às paixões dele. Meu pai tocava violão, meu pai jogava tênis, e sempre foi uma pessoa que eu admirava profundamente. Mas assim, tinha um problema. Ele era 46 anos mais velho do que eu. Ele era 46 anos mais velho do que eu e 43 anos mais velho do que a minha irmã. Então, quando a minha irmã surtou, ele já tinha passado de 60 anos. Quando a minha irmã ela desenvolveu esquizofrenia, ele já tinha passado de 60 anos, ele já tinha falido e ele já estava vivendo no Japão sustentado pela esposa dele. Hoje eu consigo, mas na época eu não conseguia me colocar no lugar dele. Eu simplesmente não conseguia me colocar no lugar do meu pai. Um homem que foi da ciência a vida inteira, veio de uma família de ciência, porque o pai dele era médico, mas ele tinha acadêmicos na família. O irmão dele era agrônomo, o outro irmão dele físico. Ele só tem um dos irmãos dele que seguiu a carreira monástica. Minha mãe, bioquímica, todo mundo muito da ciência na família. E olha que engraçado, quando meu pai ele viu que a minha irmã é esquizofrênica, mesmo sendo ele médico, mesmo sendo ele da saúde, da ciência e conhecedor de sintomas, ele simplesmente não conseguiu lidar com isso. Ele não teve maturidade para lidar com isso. Por ter 60 anos, por saber que minha irmã viveria para o resto da vida com essa enfermidade, e por não conseguir transferir a responsabilidade para ninguém, ele não conseguia transferir a responsabilidade do cuidado dela para a esposa dele, e não conseguia fazer isso comigo. Ele tinha um conflito moral muito grande dentro dele que fazia com que ele não achasse certo dizer para mim que eu teria que cuidar da minha irmã.
E vivendo uma vida de aposentado, mas que não recebia aposentadoria, de uma série de restrições físicas e de saúde que ele tinha, meu pai ajudou muita gente no Japão. Ele fundou um serviço chamado Disque Saúde, que tinha patrocínio de empresas, era organizado, era administrado pelo consulado brasileiro. E numa época em que hoje você já está na segunda, na terceira, na quinta geração, na quarta geração de brasileiros no Japão. Então todas as crianças, elas já falam japonês como idioma mãe, assim como eu falo português como idioma mãe, mesmo sendo filho de japoneses. Mas quando meu pai se largou tudo aqui no Brasil e tendo falido e se mudou para o Japão, o Japão tinha um monte de brasileiros que não falavam japonês, com filhos que também não falavam japonês, e a dificuldade de se comunicar era enorme. Tanto que quando você aprendia japonês, você era promovido, você virava tradutor e intérprete, e aí você ganhava mais do que os outros nessa época. Hoje, tradutor e intérprete ganha muito pouco. Por quê? Porque tem um monte, tem uma oferta muito grande. Qualquer terceira geração consegue fazer esse trabalho sem nenhuma dificuldade lá. E meu pai ajudou na saúde de muita gente, e eu vi ele orientando as pessoas. Ele falava sobre doenças absurdamente complexas, casos profundos. Ele descobria, ele ajudava pessoas com problemas que elas tinham dificuldade de explicar para os médicos japoneses, e que os médicos japoneses acabavam deixando passar, e ele ajudava, mesmo sem poder clinicar, mesmo sem ser médico lá. Ele ajudava muito os médicos japoneses a chegarem a diagnósticos precisos. E a filha dele, ele não conseguiu clinicar. Ele olhava para minha irmã e ele não enxergava uma esquizofrênica. A minha irmã, ela desaparecia à noite. Ela saía andando e não voltava. A minha irmã, ela tinha amigos imaginários, ela sofria bullying no trabalho, mas não era mandada embora por conta de uma cultura samuraica japonesa que mudou bastante, mas que alguns antigos ainda mantêm, de jamais mandar um funcionário embora. Mas a minha irmã sofria bullying todos os dias lá. E eu ficava constantemente dizendo, ela não pode trabalhar nesse lugar, ela precisa de um tratamento, ela precisa tomar remédio. E era como se eu nada dissesse, e ele trabalhou, e ele negou isso durante muito tempo. Durante um tempo eu peguei a minha irmã e eu tentei cuidar dela numa época em que eu falava japonês não tão bem, numa época em que a internet era mato, em que o conhecimento acerca da esquizofrenia ele não era abundante como é hoje. Hoje as pessoas já não conhecem, mas se você tiver curiosidade para saber o que é esquizofrenia, você entra no YouTube e você descobre tudo sobre a doença, porque tem inúmeros profissionais falando sobre ela. Na época em que a minha irmã surtou, a internet era mato, e você não conseguia aprender sobre a doença. As primeiras coisas que eu aprendi sobre a esquizofrenia foi no manual, Manuel, de tanto fazer piada chamando manual de Manuel, aí eu venho e falo Manuel Merck. Mas o Manuel Merck, ele é uma enciclopédia de patologias. É um livro para médicos com todo tipo de doença que você pode imaginar, com as suas definições. Então eu era um jovem gafanhoto de 20 anos, e eu estava pegando um livro que era direcionado para médicos formados, e eu estava lendo aquilo que era dele, para entender, à luz daquele material, o que era esquizofrenia, e tinha muito pouca coisa a respeito. Não tinha estudo de casos, tinha descrição de patologia, mas eu não sabia como lidar, eu não sabia sobre medicação, eu não sabia sobre praticamente nada, e eu precisava muito que ele me ajudasse com isso. E o meu pai, ele viveu numa situação de negação que durou muito tempo. Quando eu não consegui mais cuidar da minha irmã, eu devolvi, eu falei, a filha é tua, eu preciso que você cuide. Mas aí, quando eu ia perguntar da minha irmã, ela tinha desaparecido, e de repente ela tinha se mudado de província e ido para Gifu, e aí ele não sabia onde ela estava. E aí eu ia descobrir, e a minha irmã estava passando muito perrengue, muita necessidade. Ou então ela tinha ido para o Brasil para ficar com uma irmã da esposa dele, que foi uma pessoa que ajudou demais a família, mas que não tinha conhecimento da doença, e que tinha essa mesma visão negacionista de que a minha irmã precisava fazer atividades, que minha irmã precisava de trabalho, de namorado,
Então, assim, demorou muito para que a família aceitasse que a minha irmã precisaria de medicações, que precisaria de aceitação, porque o esquizofrênico ele precisa de compreensão e de aceitação do estado dele, ele não precisa de cura, porque a cura ainda não existe. Um dia pode vir a existir, mas agora não. Eu lembro muito bem que depois de um tempo eu meio que desencanei, sabe? Eu falei, meu pai ele não vai aprender a cuidar dela, ele não vai conseguir cuidar dela. É porque a esposa dele não a tolerava, embora tenha muito amor, ela não tinha jeito, não tinha paciência, brigava, adoecia, porque tem gente que não tem jeito, não tem uma boa natureza para lidar com esquizofrênico. As pessoas adoecem cuidando de esquizofrênicos porque não tem maturidade, ninguém é obrigado, e porque não tem tato, não tem jeito para lidar com eles. Então, quando a pessoa realmente não leva jeito, ela vai ficar mais doente do que o próprio esquizofrênico e vai deixar ele muito pior. Isso acontecia, ele sabia que ele não poderia contar com a esposa dele para cuidar dela. E é engraçado, porque a esposa dele cuidava dele. E aí, como que a gente faz, né? Como que um homem, que a vida inteira foi médico, batalhador, independente, de repente ele se vê numa situação de total dependência da esposa, porque a esposa dele é 20 anos mais jovem, ela mais de 20 anos mais jovem, ela não só cuidava dele, como trabalhava também para sustentar a casa. Ele não achava justo dar a ela ainda mais esse fardo, então ele não achava justo que ela ficasse ali. Então, quando a minha irmã ela tinha os surtos dela e falava, não aguento mais ficar aqui, eu vou procurar emprego, ele apoiava. E a minha irmã ela chegava nas empresas mentindo, dizendo que ela não tinha problema nenhum. E o meu pai validava essas histórias. E um esquizofrênico fingindo que, em determinados níveis, esquizofrênico não é burro, esquizofrênico é extremamente inteligente. É que o embotamento faz com que eles, lentamente, ao longo, né, com o passar do tempo, eles comecem a perder capacidade intelectual, mas inicialmente eles não são burros. Tem muito esquizofrênico que antes de surtar se forma, faz faculdade, descobre coisas, cria coisas. E a minha irmã, ela fazia entrevistas muito bem. E ela era contratada, só que aí o que acontecia depois? Não trabalhava direito, ela tinha o sabotamento, ela tinha o toque, ela tem até hoje esse toque. Então ela começava a sofrer IDME, que é maus tratos, porque as pessoas achavam que os erros que ela cometia e a incompetência dela no trabalho era preguiça e má fé. Por quê? Porque as pessoas não recebiam o diagnóstico dela, não sabiam que estava contratando uma pessoa com transtornos mentais, esperavam dela o comportamento mínimo de uma pessoa, e o Japão é assim, o Japão, quanto mais você consegue render, mais você se fode. Quanto mais produtivo você é, mais trabalho você recebe. E as pessoas mais incompetentes, elas recebem trabalhos cada vez mais fáceis. Isso está mudando, mas é essa cultura milenar que eles têm. A minha irmã, ela ia parar sempre naquele posto que era o sonho de todo mundo, trabalhar porque era o mais fácil, era o mais simples. E ainda assim ela não dava conta. E as pessoas que não sabiam que ela era doente, elas achavam que a minha irmã estava fazendo aquilo de preguiça, de má fé e de pirraça. Porque se no começo é preguiça e má fé, e depois você conversa, você briga, você mostra, você chama atenção, você dá advertência e a pessoa continua não fazendo, é porque ela não faz de pirraça. E aí o japonês, quando ele não pode mandar embora por motivos culturais e não consegue transformar a pessoa em alguém minimamente produtivo, e ela tem que fazer o trabalho daquela pessoa que está se recusando a fazer aquela parte que lhe cabe, aí ela se vinga com muitos maus tratos, e a minha irmã sofreu muitos maus tratos durante muitos anos. Até que em determinado momento eu falei, chega, meu pai já está idoso, ele já está desenvolvendo Alzheimer, eu já tenho dificuldade de ter conversas estáveis com ele, porque ele se perde no meio das conversas, ele já está confundindo o presente com o passado, e assim, ele já está velho. E eu não posso ficar para sempre deixando a minha irmã na situação que ela vive, passando as consequências da incapacidade dele para a vida dela. Eu vou assumir isso. Engraçado, porque com a história de vida que eu tive, tendo perdido a minha mãe, tendo tido uma madrasta com quem eu não me dava bem, tendo saído de casa de uma família desestruturada e falida, muito novo, tendo que sobreviver num país sozinho, sem ter proximidade deles.
O tempo em que eu tive de negação da família e de querer virar as costas para a família por me sentir injustiçado, ele foi muito longo. Então, quando eu finalmente decidi que eu tomaria conta da minha irmã, eu decidi que eu enterraria toda a mágoa, todo o ressentimento e tudo aquilo que eu havia sofrido por imaturidade ou por incapacidade ou por negacionismo da parte do meu pai. E estava tudo bem. Então eu trabalhava, eu mantinha a minha irmã medicada, eu dava um lugar para ela dormir, eu dava atividades simples para ela fazer e eu estava seguindo a vida dessa forma. Uma vez o meu pai ele disse que estava com saudade da minha irmã e chamou ela para ir lá, e eu achei isso uma coisa muito estranha. Falei, tem alguma coisa de errado aí, mas ok. Minha irmã medicada como estava, o Japão seguro como eu comprei a passagem, a gente pegou a mala dela e ela foi para Okazaki. E ela foi, voltou, toda feliz, e me contou o que estava acontecendo. E depois ela precisou ir de novo. E eu sabia que tinha alguma coisa muito errada acontecendo ali. E eu queria saber o que é que estava acontecendo. E aí eu peguei a minha irmã e eu comecei a pressioná-la para descobrir o que estava acontecendo. E aí eu descobri o que estava acontecendo. Meu pai e minha madrasta, eles estavam fazendo com uma senhora da comunidade, da vizinhança deles ali, um casamento arranjado para minha irmã. Eles estavam fazendo o que os japoneses chamam de miai. Eles haviam feito propaganda da minha irmã para uma senhora da comunidade que tinha um filho encalhado, que já tinha passado da época de casar e que aceitaria casar com alguém para constituir família. E esse japonês, ele viu fotos da minha irmã e gostou dela. E eles estavam fazendo todos os arranjos para que a minha irmã, quietinha do jeito que era, né, recatada do jeito que era, tímida do jeito que era, fosse colocada nesse casamento. Ou seja, meu pai, porque ele não conseguia... Hoje eu consigo ver com mais clareza, mas na época eu fiquei possesso. Na época eu fiquei absurdamente possesso. Incapaz de deixar a minha irmã para mim como herança, incapaz de admitir para ele que a minha irmã tinha problema e que ele não dava conta de cuidar desse problema, ele não dava conta de resolver esse problema, ele tentou passar esse problema adiante. Ele tentou casar a minha irmã com um cara sem dizer para ele que ela tinha um transtorno mental. Quando eu descobri isso, eu fiquei possesso e eu tive uma das piores brigas que eu já tive na vida. E eu chamei a mãe do cara e o cara, e eu falei pra eles o que estava acontecendo. E aí a mãe dele falou assim, olha, tudo bem, porque meu filho também, ele é meio esquisito, e o filho dela era meio esquisito mesmo. Ele não era extremamente retraído, não falava. Mas aí você fala, mas Fausto, no fundo você não acha que eles podiam ser uma boa companhia um para o outro? Não, porque eles eram filhos de duas famílias que tinham o mesmo problema, negação do transtorno. O meu pai e a mãe do rapaz lá, do senhor quase. Eles simplesmente queriam unir um casal de transtornados mentais. E é engraçado porque... Um esquizofrênico sem medicação, ele é perigoso até para pessoas saudáveis, que dirá para outros esquizofrênicos que têm em seus cérebros o seu próprio universo com seus próprios conflitos. Meu pai, até o fim da vida, ele... a partir daí, eu privei a minha irmã completamente de qualquer contato que ele pudesse ter com eles e qualquer proximidade que eles pudessem ter com eles sem o meu acompanhamento. Essa fase foi muito difícil porque mesmo depois que o meu pai admitiu que tinha sido um erro e mesmo depois dele me pedir desculpa, ele continuou nesse processo de negação até que o Alzheimer levasse completamente a sanidade dele. Então nem as conversas que eu gostaria de ter tido a respeito das consequências do negacionismo dele, eu tive a oportunidade de ter, porque aí ele só tinha lapsos de recuperação de memória e quando ele tinha esses lapsos eu queria mandar outras mensagens para ele.
Eu queria dizer, eu te perdoo, eu sou grato pela educação que você me deu, eu quero que você fique tranquilo sabendo que eu vou cuidar da Márcia para sempre. Eu queria deixar com ele momentos que eu saberia que seriam preciosíssimos para mim depois que ele morresse. Então o que acontece? Eu sou uma pessoa que nunca consegui lavar a roupa suja que eu tenho com meu pai. De toda a dor, de todo o sofrimento, de toda a preocupação, de todas as noites sem dormir, de todos os problemas de gastrite que eu tive por ser jovem, ser novo, ser inexperiente, não saber lidar com esquizofrenia, não saber lidar com transtorno mental, sendo eu filho de um médico que tinha em sua clínica geriátrica 4 pacientes com esquizofrenia. Não entrava na minha cabeça o quanto ele, médico, seria incapaz de lidar com a própria filha. E eu precisei tentar ensinar inglês para esposa e para ex, para perceber que sim, quando você está envolvido emocionalmente com uma pessoa, em casa de ferreiro, espeta de pau. E que ele não poderia ser o psiquiatra, ele não é nem psiquiatra, mas ele não poderia ser o médico dela e que ele precisaria de ajuda como qualquer outra pessoa. Então, assim, como existe uma diferença de tempo muito grande entre essas gerações, como existe 46 anos de diferença assim, nessas gerações, faltou um espaço de tempo em que ele tivesse sanidade e eu tivesse maturidade para que a gente pudesse coexistir e para que eu pudesse aproveitar a existência dele, da pessoa fantástica que ele era, sem essa dor e sem esse ressentimento que eu tive por ele, que me afastou dele durante tanto tempo. Porque eu fiquei 20 anos afastado do meu pai, que foi da época mais revoltada até o momento em que eu percebi que aquela mágoa não fazia sentido, que eu havia aprendido muito com a vida, e que eu podia perdoá-lo, e que eu poderia amá-lo, e que a gente poderia conversar. Mas aí quando finalmente eu queria conversar, ele já não tinha mais sanidade mental para manter uma conversa comigo. Hoje eu sou muito grato pelo Alzheimer ter feito isso com ele, porque eu sei que meu pai ele não morreu amargurado, ele morreu inconsciente. E nos lapsos de sanidade que ele tinha, ele teve tranquilidade, porque ele sempre ligava para mim e via que estava tudo sob controle e que minha irmã estava bem cuidada. Então essa paz comigo eu carrego, de que ele não morreu em sofrimento com coisas absurdamente mal resolvidas, mas eu tenho coisas absurdamente mal resolvidas, de conversas que eu poderia ter tido com ele que não tive. E aqui é que eu atribuo todos esses momentos não vividos, todo esse amor não manifestado, todas essas conversas não tidas e toda essa experiência não absorvida da vida dele, por causa de um ressentimento que vem justamente desse negacionismo que é fruto de uma grande maturidade. Sim, eu sou absurdamente, do fundo do meu âmago, eu sou antinegacionista. E é por isso que eu fui expulso de uma comunidade de mães de esquizofrênicos. Porque quando a mãe chegava e dizia que ela encontrou o detox anti-esquizofrenia, quando a mãe chegava e falava que ela descobriu a salada natural anti-esquizofrenia, quando a mãe chegava e falava que ela tinha contratado um coach que cura esquizofrenia, quando chegavam os irmãos falando do culto de cura de esquizofrenia, porque uma pessoa que teve um surto psicótico de estresse extremo chegava dizendo que ela tinha descoberto na fé a cura da esquizofrenia, eu estava lá dizendo: não, você vai gastar tempo e você não vai alcançar o seu objetivo desejado. Faça como desencargo, mas faça consciente de que não vai funcionar e você não pode apostar mais fichas do que você pode perder. Eu fui expulso dessa comunidade, imaturo como eu era, porque as mães olhavam e achavam que eu não queria que elas fossem felizes, que eu não queria que elas tivessem paz na vida. Mas eu guardo alguns contatos dessa comunidade, a Genaína, por exemplo, e algumas outras pessoas que falam: Fausto, obrigado,
você falou para mim de forma direta da maneira que eu precisava escutar. E se você não tivesse aparecido, eu ia continuar indo para a igreja, eu ia continuar fazendo promessa, eu ia continuar comprando remédio, eu ia continuar escutando conversas e receitas mirabolantes, e eu não daria ao meu filho a única coisa que ele precisa, que é a aceitação. E hoje a gente vai vivendo essa batalha um dia após o outro, e a gente vai aprendendo, e a gente vai adquirindo experiência, e a gente se desespera sem saber como que o futuro será, mas pelo menos a gente lida com a realidade. E sim, existe muita gente que não está disposta e não tem saúde, e não tem sanidade, e não tem maturidade, e não tem coragem para lidar com a realidade, mas nada me tira da cabeça que a jornada deles é muito mais difícil e é muito mais ingrata no fim. Porque são muitas as famílias que destroem tudo que tem, que perdem tudo que tem, porque acham que elas serão recompensadas, que Deus vai escutar, que Deus vai ouvir, que o novo remédio, que a nova tecnologia. Então eu sou muito antinegacionista. Então quando a gente chega para falar de coronga no busão, Fausto, você quer que as pessoas morram. Você quer que as pessoas morram porque você quer que elas trabalhem normalmente. Não, eu queria muito que as pessoas pudessem ficar em casa. E aí o cara, ele me responde assim: eu trabalho na rua 8 horas por dia e eu vejo a realidade. Você não sabe qual é a realidade. Na verdade sei, e eu sei que é impossível você depender do governo, ou da iniciativa privada, ou de pessoas, ou de empresários para qualquer coisa. E se eu estivesse no seu lugar, e se eu precisasse entrar num ônibus lotado de manhã, e trabalhar o dia inteiro na rua para voltar para casa no ônibus lotado à noite, se essa fosse a minha única maneira de trazer comida e remédio para minha irmã, e de trazer comida e fralda para Lana, e de trazer comida e remédio para Lari, se essa fosse a minha única maneira de gerar riqueza e sustentar a casa, eu faria. E ainda assim eu entraria nesse ônibus de máscara, tomando cuidado para não tocar em nada que alguém tivesse tocado, usando álcool, tentando manter a distância das pessoas na medida do possível. E se realmente eu estivesse numa lata de sardinha, eu tentaria encontrar uma proteção facial e tentaria ficar com o meu rosto colado nas costas de alguém, e onde tivesse o mínimo de deslocamento de ar. Eu tentaria conscientizar as pessoas à minha volta de quem é que pode contaminar quem na posição em que estivesse. Eu tentaria convencer as pessoas a usarem máscara por mais caloria abafada que estivesse, porque é melhor passar calor e chegar suado do que passar um pouco menos de calor e sufoco e chegar doente. Eu tentaria ao máximo fazer essa conscientização. Então, o que me dói assim, se eu pudesse, as pessoas não andariam de ônibus, já que elas não têm como, elas precisam andar. E se você tem que andar, eu digo, ande. Eu andaria no seu lugar se não me sobrasse alternativa. Mas eu acho o cúmulo da injustiça que dentro desse ônibus você tenha pessoas que acham que esse vírus que está lá dentro não se pega desse jeito aí que estão falando. Como se a fé na cura da minha irmã fosse trazer a cura da minha irmã. Como se a insistência na retórica de que ela não é esquizofrênica fosse deixá-la não esquizofrênica. Como se a oportunidade de casá-la com uma pessoa fosse dar a ela uma vida de uma japonesa normal. Eu acho que se a gente vai entrar num ônibus com um risco absurdo de pegar Covid, a gente tem, no mínimo, o direito de saber exatamente tudo o que a gente pode fazer para tentar evitar ser contaminado. Esse é o mínimo que deveria ser dado. Então, quando eu digo que a gente tem que ser antinegacionista, eu preciso que você coloque na sua cabeça que ser antinegacionista não é deixar o comércio fechado até você morrer de fome. Eu preciso que você entenda que não ser negacionista não é não entrar no ônibus, que não ser negacionista não é trabalhar quando você precisa colocar a comida na mesa da sua família. Esse não ser negacionista é entrar no ônibus onde todos sabem que existe sim uma pandemia acontecendo e que quanto mais cuidado for tomado, melhor. E se não tiver jeito, se todo mundo que está naquele ônibus acabar contaminado, que cada uma das pessoas dentro daquele ônibus passe para o mínimo de pessoas possíveis. Para quê? Porque nesse ônibus, se ele tiver 100 pessoas, uma delas vai precisar acabar no hospital.
Então, que sejam menos pessoas indo acabar no hospital ao mesmo tempo. Para quê? Para que dê tempo de todo mundo ter um lugar na UTI para essas vacinas que estão para chegar. Por incompetente que seja o nosso governo na compra de vacinas, você precisa entender que está no horizonte. Por quê? Porque se a gente for o último da fila, ainda assim a capacidade produtiva de vacina só aumenta e a quantidade de pessoas que saem da fila só diminui. Quer dizer, a quantidade de pessoas na fila só diminui. Cada país vacinado será um país a menos na fila. Cada milhão de pessoas vacinadas será 1 milhão de pessoas a menos para tomar a vacina. E os laboratórios, eles estão todos trabalhando a todo vapor. Por quê? Porque eles gastaram muito no desenvolvimento da vacina e eles querem muito vender o máximo que eles puderem, a maior quantidade que eles puderem. Então, cedo ou tarde, essa vacina vai chegar em nós. E quando essa vacina chegar, a gente precisa estar vivo. Em números máximos que a gente puder. Significa que ninguém vai morrer? Não, muita gente vai morrer, mas morrerá menos gente se as pessoas que entram no ônibus com você tomarem o mesmo cuidado que você tomar. Mas se todo mundo entrar num acordo tácito de acreditar no Bolsonaro, como o meu pai decidiu acreditar que a minha irmã não tinha problema nenhum e, portanto, ela poderia arrumar um marido, pode levar uma pessoa a uma existência catastrófica, num relacionamento perigoso, abusivo, que a gente não sabe no que pode dar. Você acreditar que a doença não existe não torna a doença inexistente. Eu nunca falei que não era para você pegar o ônibus. O que eu digo é, se você souber como se comportar no ônibus, mas todas as pessoas não, você pegará e você será contaminado junto com elas. Então, quanto mais pessoas souberem a verdade, mais pessoas poderão se prevenir. E não é porque um cara chega para você e fala conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Não é porque ele te diz isso que ele está falando a verdade. E essa é a minha treta, e essa é a história da minha vida. E se vocês forem continuar acompanhando esse canal, vocês vão perceber que eu vou continuar jogando balde de água fria quando vocês vierem falar de day trade, de swing trade, de Hotmart, de marketing multinível. Quando você vier com aquele jeito fácil de ganhar grana, com aquele remédio que cura aquela doença, eu estarei aqui para jogar um balde de água fria em você. Porque esse é o meu jeito. Todos os meus amigos que me procuraram insistentemente buscando algum tipo de validação para entrar num negócio louco, eles tentaram conseguir de alguma forma minha aprovação, e aí depois eles deixaram de tentar. Torço muito para o sucesso de todos eles, e duvido muito que eles me procurem para falar a respeito dos seus fracassos, mas pelo menos o meu apoio no negacionismo eles não tiveram. Eu não vou dizer para você para de dar remédio para sua irmã que ela vai ficar bem, cara. Acredita no Senhor aí que a cura vai vir, porque eu acho que Deus, se existe e se dotou o homem de tamanha inteligência, porque ele queria que essa inteligência fosse usada na solução de problemas. E eu vou terminar com uma última historinha que eu aprendi no filme do Will Smith, The Pursuit of Happiness, Em Busca da Felicidade. O filho dele, aquela gracinha de menino lá, ele tá contando uma piada pro pai dele. Eu não lembro exatamente, porque a minha memória é seletiva e ela é editora. A minha memória é editora, ela muda de acordo com a minha conveniência, as lembranças que eu tenho. Mas o menino, ele estava contando uma piada pro pai. Ele falou, um cara, ele decidiu provar a existência de Deus, e aí ele se jogou na água. Ele se jogou na água e ele falou, eu vou provar que Deus existe. Eu vou ficar aqui e Deus vai me salvar. E ele ficou lá no meio da água, no meio da tempestade. Aí parou um barco de pescador e falou, sobe aqui. E o cara falou, não, eu tô aqui para provar a existência de Deus. Deus vai me salvar, eu tô bem aqui. E o navio foi embora. Aí passou mais uns 15 minutos e apareceu um navio. Aí o navio jogou uma boia, uma corda, um bote e falou, sobe aqui. E ele falou, não, eu tô aqui para provar a existência de Deus. Deus vai me salvar porque eu sou uma pessoa de muita fé. E depois de 40 minutos apareceu mais um barco e ele, insistente em sua fé, inabalável em sua fé, ele falou, não, eu não preciso, eu vou ser salvo por Deus daqui a pouco.
tá para acontecer um milagre, você vai testemunhar isso, o barco vai embora, e ele morre afogado, e aí ele vai para... Eu tô embelezando a história do menino, tá? E aí ele vai pro céu. E aí, quando ele chega no céu, ele vê Deus, ele prova a existência de Deus, porque Deus tá lá. Ele fala, porra, mas por que você não me salvou? E Deus fala, eu tentei, eu mandei 3 barcos. Ou seja, a graça do cara era provar a existência de Deus para a humanidade. E agora a humanidade não sabe que Deus existe, né? Por quê? Porque ele morreu afogado, tentando provar a existência de Deus. Deus existe, está lá na frente dele. E Deus ainda fala assim, eu tentei te salvar, cara, te mandei 3 barcos lá, você não subiu porque você não quis. Então, mostra isso daqui para sua avó. Tá todo mundo orando todos os dias pela cura do Covid. Deus está dando a saída. Ele está dando ao homem inteligência de desenvolver uma vacina em menos de 1 ano. E vai levar menos de 6 meses ou menos de 1 ano inteiro para que essa vacina chegue para todas as pessoas. Você pode não tomar vacina, não usar máscara, tomar um monte de remédio de verme e falar, Deus vai me proteger. Mas se você morrer e falar, Deus, por que eu morri e deixei os meus filhos órfãos, 2 criancinhas pequenas, talvez Deus olhe para você e fale, cara, eu tentei te salvar, eu te mandei a vacina. Espero que esse depoimento de vida e essa conversa leve vocês a reflexões. Grande abraço para vocês.